Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Fala com Gente. Hoje a gente vai tocar em um assunto que eu tenho certeza que você já parou para pensar. O quanto estar conectado influencia na nossa saúde mental? Será que as telas se tornaram um novo vício da nossa geração? Pois é, a gente vive em uma era onde somos bombardeados por informações, likes, notificações e com mais de 5,16 bilhões de pessoas conectadas, nos tornamos cada vez mais dependentes de nos conectar através das redes sociais. Mas qual será o preço disso? Como essa dependência digital domina a nossa saúde mental, nossas relações e nossa forma de nos ver no mundo? Ana, realmente é um tema muito profundo, muitas vezes desconfortável, mas é essencial, gente. A gente tem que falar sobre isso. Então hoje teremos convidados incríveis que vão entender com a gente sobre como encontrar um equilíbrio saudável entre o mundo digital e a vida real. Lara Dávila, carioca, comunicadora e formada em marketing e publicidade. Hoje ela usa a sua plataforma para disseminar informações sobre sustentabilidade, moda, bem-estar, esporte e diversidade. Ela tem um talento nato, gente, para conectar pessoas. Ela trabalha diretamente para descomplicar conceitos complexos e torná-los acessíveis para todo mundo, sabe? Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje, junto com a Nina Gabriela, que é quase minha xará. E ela, gente, ela iniciou a carreira como influenciadora quando ela ainda morava no interior de São Paulo. Ela é conhecida por sua autenticidade e pelo impacto positivo que causa nas redes. Ela compartilha conteúdos que vão desde moda, beleza, até reflexões sobre autoestima e bem-estar. E além de ser uma referência com esse super estilo, ela é uma voz influente em temas como aceitação e saúde mental. E com certeza ela vai enriquecer muito o nosso bate-papo. Fala com gente. Fala com gente. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente no primeiro episódio desse projeto maravilhoso que é o Fala com Gente. A gente está muito honrada de dividir esse espaço aqui com mulheres tão maravilhosas e com histórias tão interessantes. É verdade. Vamos começar do começo, então? Que a gente tem aqui com a gente duas criadoras de conteúdo. E o que eu queria saber é como vocês começaram a criar. Qual foi o start para vocês iniciarem essa carreira aí na criação de conteúdo? Eu comecei há 13 anos atrás, mais ou menos. Quando o Instagram, tudo era mato. Quando tudo era mato de verdade. Era só Facebook. O Instagram ainda não era uma rede que as pessoas postavam tanto. E aí eu passei pela transição capilar, eu usava o cabelo com progressiva. E quando eu voltei pro cabelo cacheado, pro meu cabelo natural, as pessoas ficavam assim, como é possível sair disso para isso? E na minha página do Facebook eu explicava, mas como eu tinha muita pergunta, eu falei, eu vou fazer um vídeo, que eu só mando o link pra pessoa e ela assiste aquilo, sem saber que isso poderia se tornar uma profissão. Eu fazia muito por hobby, porque da mesma forma que eu gostava de consumir as dicas que eu assistia, de influenciadoras que eu nem sabia que tinha esse nome na época, eu falei, eu acho que as pessoas gostam, estão perguntando muito sobre as minhas dicas, eu vou compartilhar também. Então eu comecei na página do Facebook, depois fui pro YouTube. Isso tem quanto tempo já? O primeiro vídeo que eu postei tá fazendo aniversário, Uau. outubro de 2013. Olha. Não, 2012. Tem muito tempo, uns 11, 12 anos, o primeiro vídeo, mas eu já estava no Facebook. Você foi muito visionária, né, Nina? É. Porque nessa época, no Instagram, por exemplo, não podia vídeo, então você estava no Facebook. Eu, por exemplo, nunca conheci uma criadora de conteúdo que é desde o Facebook. Desde o Facebook. Desde o Facebook. É. E você, Lara? Menina, eu já tive blog com as minhas amigas do colégio. A Ah, gente fazia um clássico. blog com templatezinho. Depois eu tive fotolog, mas assim, né, de brincadeirinha, nananã. E aí eu morei na Califórnia em 2012 e eu trabalhava numa agência de publicidade. E a agência, a gente tinha a agência normal que a gente trabalhava e ao lado tinha um espaço de eventos que a gente recebia artistas, galera do Vale do Silício, e eu fiquei muito encantada com aquele mundo de eventos. Então, quando eu voltei para o Brasil em 2012 também, eu falei, cara, eu vou começar a dividir a minha vida no Instagram. Só que era um diário, né? Então eu postava as minhas coisas e aí no Rio aqui, começou uns eventinhos assim de criador, que nem era criador naquela época,
E Era aí eu blogueiro fiz. nessa época ainda? Era blogueiro. Blogueiro, assim. Aí eu participei, tinha Melissa Creatives, Headley Youths, Nike Lab, várias coisinhas de marcas, assim. E eu ia fazendo, assim, do meu jeitinho. E eu lembro que na época já tinha as blogueiras, né, que, tipo Tássia Naves, etc., que começaram, né, também naquela época, e eu não me identificava com elas, assim. Eu falava, cara, acho legal, mas não é o que eu quero passar. Mas eu também não sabia fazer diferente, então eu ia fazendo, mas ao mesmo tempo o meu rolê era outro, assim. Eu sempre fui a pessoa... No quesito de conteúdo, dos temas, assim? Eu sempre tive uma busca muito grande por autoconhecimento, assim. A minha pira é em me entender e dividir, sabe? Eu sempre tive essa pira. No colégio, eu sempre fui essa pessoa. Tudo que me atravessa, eu preciso passar adiante. Caramba, eu vou até aproveitar, tava conversando com a Lara um pouquinho antes aqui, e a Lara tem uma história que eu vou deixar até ela contar, mas ela tem uma história de um lugar de muito privilégio, moradora da Zona Sul, me corrija se eu estiver errado, no Rio de Janeiro. Mas apesar desse lugar, ela sempre se identificou muito com questões sociais, e hoje em dia, inclusive, ela fala muito sobre sustentabilidade. Como que foi essa virada de chave? Porque eu acho que, inclusive, isso influenciou nos seus conteúdos, no que você comunica hoje. Em que momento você lá, mais jovenzinha, criando conteúdo para rede social, começou a falar, poxa, eu vou começar a falar sobre isso, eu vou começar a estudar sobre isso? Eu acho que isso vem da minha família também. Eu sempre fui uma pessoa... Meu pai me dava livro de aniversário, era muito estimulada, né, a estudar. Inclusive, quem quiser dica de livro, a gente pede pra Lara no direct dela, porque ela assim, é uma biblioteca em pessoa. Inclusive, a gente ganhou aqui 2 presentes, ganhou, né? né? Tá aqui já. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ela disse que é muito Krenak. legal. Estou animadíssima para ler. E esse aqui é o da Lídia. A gente troca depois, né, Ana? Como Salvar o Futuro. Não, vamos trocar. Inclusive, a Lídia Tá, comprou olha. vários livros que a Lara indicou, que depois a gente pode Depois a fazer gente troca. A essa gente troca. troca. Eu acho que a leitura, gente, é a melhor forma da gente sair das nossas bolhas, né? Eu acho que, apesar de eu ser uma mulher privilegiada, eu entendi que não é de onde você tá, é para onde você quer ir, né? E como a gente pode abrir espaço para gente nova, né? Eu acho que eu tenho uma rede absurda de contatos. Eu sou uma mulher branca, padrão, então o mundo sorri para mim o tempo inteiro. Eu toco num prédio, o porteiro abre. Então, desde que eu comecei a me tocar sobre a minha consciência de classe, de gênero, de raça, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade enorme, né? E eu já esqueci a pergunta do começo. Não, mas eu então, já fui pra e outro você lugar. começou a comunicar isso de uma forma muito leve. Tem uns vídeos que ela tá. reage a um vídeo de alguém, ela vai e comenta. Esses Sim. dias, agora eu vou fugir um pouquinho do tema mais de produção, dá licença. Ela fez um vídeo esses dias sobre inveja masculina. Gente, que tema interessante, falando sobre inveja masculina. Quantos homens se incentivam e se impulsionam entre si e às vezes ele não te dá... Fala melhor sobre isso. Olha a gente fugindo do tema. Pode? Pode. Depois a gente Não, conta. mas no Tá. final a gente consegue fazer um gancho ali que se conecta. Vamos lá. Então, Muito assunto interessante, gente. Inveja masculina, gente, eu acho que é uma questão do patriarcado muito séria que a gente atravessa o tempo inteiro. A gente teve aquela situação semana passada, retrasada, enfim, não sei se a gente vai entrar em polêmica, mas que reforçou. Eu achei muito bom isso ter acontecido para a gente entender o quanto que certos comportamentos precisam mudar. Mas, infelizmente, eles ainda acontecem. Então, eu acho que é a mesma coisa com privilégio. Eu acho que o fato de eu ser branca, a gente precisa mudar nosso tipo de consciência, sabe? A gente precisa estudar, a gente precisa ler sobre outros lugares, visitar, ter amigos diferentes, com sotaques diferentes, pra gente não achar que o mundo gira em torno da gente. Porque ele gira, mas é porque ele foi programado para girar. Mas não quer dizer que a gente é, né, o centro do mundo. Olha, eu tive essa experiência que a Lara tá falando, só abrindo um parênteses, sempre acostumada a viver na mesma bolha, com as mesmas pessoas. Quando eu fui estudar fora, que eu fui morar em Portugal, fui pro interior de Portugal, e eu comecei a lidar com pessoas do Brasil inteiro, diferentes sotaques, diferentes criações, diferentes culturas mesmo, que eu fui impactada pela primeira vez de, gente, existe outras coisas, outros gostos. Quem disse que a forma de eu me vestir era certa ou era legal? Quem disse que o meu formato de entender tal assunto era o certo? O certo e errado é muito relativo e é de muito da nossa bolha. Então, furar bolhas e com a leitura a gente consegue fazer isso. Total, né? total. Só mais uma coisa, porque eu fico com a cabeça assim, pensando. Lara, tem outro projeto, eu sou uma fã, vocês estão vendo, né? Eu sou fã da Lara. Tem um outro projeto muito interessante que você lançou, que é Algo Acontece Quando Eu Leio Mulheres. Tem tudo a ver com a leitura, por isso que eu quis aproveitar esse gancho. Conta pra gente um pouquinho de onde veio
essa vontade desse projeto? O que que é e por que que te inspira tanto ler mulheres? Então, na verdade, algo acontece, ponto, e aí ele vai ter vários temas, né? A ideia é virar a câmera para as minhas seguidoras. A ideia é a gente começar a fazer networking muito além do networking, porque eu acho que as mulheres não se reúnem só para falar de trabalho. A gente começa a se reunir para falar da vida, né? Para falar de boy, para falar de dinheiro, para falar de dica de astrólogo, de sei lá, qualquer coisa, gente. E eu acho muito importante, a influência do bem, pra mim, é a gente usar os nossos espaços para trazer gente com a gente. O Algo Acontece é um evento de comunidade pra gente trocar entre as minhas amigas e as minhas seguidoras. Então, o primeiro foi Algo Acontece quando eu junto minhas amigas e minhas seguidoras. A gente fez uma aula de vinho para mulheres, porque eu acho que a gente tem que mudar esse paradigma de você chegar num restaurante e o cara ir direto no homem e virar as costas pra você. Né? Por quê? Por que a gente não pode... Eu sou uma que peço licença ao garçom, porque eu gosto de escolher o meu próprio vinho. Nossa, adorei saber essa sua versão. Nos nossos jantares eu que escolho o vinho. Então, já se esqueceu, Lídia? Não, mas é porque é um assunto que eu aprecio bastante e você comentou isso, e é uma coisa que eu percebo mesmo nos restaurantes. A gente chega, o sommelier já vai lá e fala com o cara, e aí, já escolheu? Não, com licença, que pode me entregar a carta de vinhos, que talvez desse assunto eu entenda um pouco mais. E aí agora a gente fez Algo Acontece quando leio mulheres, a gente fechou uma livraria também em São Paulo, de bairro, porque eu também acho que é uma coisa muito legal da gente colocar força nos lugares pequenos, né? Então, a Mônica é uma livreira maravilhosa que mudou de trabalho depois de um burnout e aí fez uma livraria de bairro e você vai lá, gente, ela pergunta o que está faltando na sua vida? E aí ela te traz o livro que você está precisando. Gente, isso é maravilhoso. Gente, eu quero ir lá agora. É maravilhoso. Eu vou fazer um monólogo pra ela. É a livraria da tarde, é maravilhoso. E aí a gente vai fazer agora, Algo Acontece quando eu procuro o meu melhor amigo, que vai ser um evento de adoção de cachorros. Ai, que fofo. E a gente vai fazer Algo Acontece quando eu me preocupo com o futuro do planeta. E aí vai ser sobre ESG. E é voltado para mulheres também. Também. Mas a ideia é essa, gente. Eu acho que é usar o meu espaço, né, de privilégio, de mídia, etc., para fazer encontros do bem. Porque né, tem tanta coisa com holofote aí, por que a gente não pode fazer coisas com conteúdo bacanas que melhoram a nossa vida? Exatamente. E é muito legal você ativar a sua comunidade, você saber conversar com ela, né? Eu conheci a Nina, o conteúdo dela não tem muito tempo, mas eu acho muito legal, Nina, a forma leve que você traz os assuntos, assim, às vezes você nem tá percebendo que você tá falando sobre um certo assunto, mas você tá ali comunicando só com o jeito que você tá ali cuidando do cabelo, ou então você bem belíssima na praia, usando biquíni bafônico. Quanta coisa você consegue comunicar com um vídeo super simples. De forma leve, de aceitação, forma leve. empoderamento, são tantos temas importantes que ela traz também. Eu acho que a gente está numa era de assuntos muito densos e muito pesados. Então a pessoa, quando ela chega ali na rede social, ela, de repente, quer um momento mais descontraído. Ela quer um momento mais leve, sabe? De uma interação menos densa. Como é que é a sua relação com a sua comunidade? Você tem muita troca? Que canais que você usa dentro das suas redes para trazer essa audiência mais para perto? Eu acho que quando a gente trabalha com a verdade e a transparência, as coisas ficam mais leves, por mais que os assuntos não sejam tão leves assim. Então, o que eu mais faço é compartilhar o meu processo de mudança, de aceitação e as coisas que me atravessam pessoalmente, profissionalmente. E isso é o que eu mais gosto de compartilhar, porque eu acho que a gente está num mundo da internet onde tudo é muito ensaiado, tudo é muito personagem. E eu costumo dizer que quando a gente veste uma máscara, trabalhando com a internet, que é quase 24/7, a gente não consegue sustentar aquilo por muito tempo, mesmo que você seja uma atriz formada, sabe? Então, eu acho que quando a gente traz essa verdade, a transparência, a gente consegue aproximar o nosso público. E eu acho que é o que eu tenho feito. Quando eu não tô bem, eu mostro que eu não tô bem. E quando eu tô bem, as pessoas, às vezes eu não preciso dizer que já fica nítido quando eu não tô bem. Então, eu acho que isso é o que mais me aproxima do meu público, a verdade e a transparência. E não montar um cenário bonito de internet, Você não fica pressionada, então, com essa coisa da internet de tem que produzir conteúdo, se respeita quando você não tá bem? Já fiquei, mas terapia
terapia salvou minha vida aí em vários aspectos, mas eu era uma pessoa que me preocupava muito e eu ficava com aquela coisa do que eu tô perdendo, sabe? O FOMO ali. O que eu tô perdendo? Eu não tô na internet, então eu tô perdendo alguma coisa, é uma corrida. Não tô no Rock in Rio, eu não tô no festival, eu não tô exato. falando sobre o filme tal. Não tô falando do filme, não tô falando do que tá acontecendo no planeta. Eu Não tô no hype da corrida, teve um hype agora recente, não foi? Todo mundo começou a correr, todo só no meu Instagram. mundo- Na não, prova, todo mundo correndo, todo mundo nada. começou a Agora é correr. geração saúde, Lívia. Não, Ninguém amo, mais vai pra eu evento, amo, mas as a pessoas não corrida é bebem, é todo mundo assim. Mas foi uma coisa da corrida Foi uma mesmo. coisa, não foi? E eu acho que o importante para eu ter conseguido virar essa chave e não me cobrar tanto foi entender os meus limites. Porque eu acho que a internet, ela empurra nossos limites ao máximo, ao extremo, constantemente. A gente é bombardeado por conteúdos e se sente, enquanto criadora, culpada por não ter feito aquilo. Porque fulano fez e deu certo. Por que eu tô parada e não tô tentando também para dar certo, para viralizar e não sei o quê? Não entrei na trend e tal. Exato, eu não entrei na tal trend e aí as pessoas entram em trends, em tendências que não fazem sentido para a pessoa. E eu acho, pelo menos, eu acho que eu, enquanto consumidora, vejo o quanto aquilo ali é falso e não faz sentido. Então, acaba não sendo positivo no final das contas, né? Então, eu acho que com a terapia e entendendo que a transparência é o meu ponto alto da minha credibilidade, porque quando a gente perde a credibilidade na internet, é difícil de recuperar. Então, entendendo isso, eu não me sinto tão culpada de precisar das pausas e isso vira assunto, isso vira conteúdo. Em 2022 eu precisei me afastar da internet porque minha cabeça ia explodir, eu não conseguia ficar. E eu comecei a sentir uma culpa, eu parei, cara, se eu me forçar a estar na internet agora, lá na frente vai ser pior, porque eu tô dando o meu mínimo, eu tô fazendo um personagem que tá dando 10% de si todos os dias, é melhor eu me afastar e voltar quando eu puder dar 100%. Ou não, ou quando eu puder dar o melhor que eu tenho no momento, que não vai ser 100%. Então, a partir do momento que eu entendi que se afastar da internet é mais benéfico até para minha carreira do que se manter sendo falsa e mentindo ali sobre os meus sentimentos, eu consegui virar essa chave e não me sentir tão culpada por precisar dessas pausas. Eu acho que é importante, porque eu acho que a gente ganha muita visibilidade, a gente ganha dinheiro como trabalhos convencionais não ganham. Não ganham. Então, trabalhos convencionais, quando a gente fala sobre os nossos problemas, o que é a dificuldade de ser criadores de conteúdo, não é comparando com os trabalhos convencionais, porque são mundos completamente diferentes. A pessoa CLT tem uma realidade que o influenciador, criador de conteúdo não tem, sabe? São mundos separados. Pós e contras, porque o CLT tem benefícios que os criadores de conteúdo não têm como um trabalho, né? E aí existem os prós e contras, e quando a gente, enquanto criador, mostra os nossos contras, não é comparando com pessoas que têm trabalhos mais convencionais. Então, eu acho que isso também tira um pouco da nossa culpa, sabe? Eu ganho muito mais, então eu preciso estar aqui sempre. Eu tenho uma visibilidade, um salário que eu nunca tive enquanto CLT, que eu era da carreira de TI. Eu trabalhava de computador, programação e nananã. Não imagino. 7 anos. Não Você imagino. vai ter que contar essa virada pra gente. Não imagino. Do TI, uma influenciadora super descolada. Tivemos uma transição de carreira aqui. Adoro falar sobre transição de carreira. Dá pra gente Tivemos. chamar ela pra um episódio de transição de carreira. Porque foi do 8 ao 80, né? Foi do 8 ao 80. Eu trabalhei 7 anos na área de TI, numa multinacional. E não era o que eu queria para minha carreira, mas eu fiz técnico, enfim, eu estudei isso, mas não era o que eu queria. E aí eu fui fazendo como hobby, o vídeo no YouTube, o Facebook, e aí eu recebi o primeiro convite para um eventinho, ganhando 2 biscoitos. Um negocinho assim, ganhando um negócio. Falei, gente, mas dá para ganhar biscoito fazendo conteúdo para internet? Vamos nessa. Aí o meu primeiro recebido, um conjuntinho de batons. Eu tô ganhando batom. Primeiro recebido a gente nunca esquece. Eu estou pagando batom. Eu não tô precisando pagar batom. Produto de cabelo, que Cacheada e Crespa usa produto de cabelo. Eu tô ganhando isso. Então eu comecei lá atrás a entender que existia uma troca, que eu poderia receber algumas coisas, até vir o primeiro salarinho, o primeiro cachê, e eu entender que esse mundo estava me fazendo melhor mentalmente do que a área de TI,
e melhor financeiramente também. Aí foi quando eu consegui sair completamente do mundo de TI. Essa virada... Graças a Deus, nada contra o mundo de TI, mas não era pra mim. Não era pra mim, não era Mas pra essa mim. virada de chave é muito doida, né? Todo mundo que começa a trabalhar com criação de conteúdo fala, nossa, e aí eu recebi uma proposta e falei, ué, vai pagar pelo meu conteúdo? Uhum. Eu lembro tão nitidamente disso, quando chegou a primeira proposta, era uma marca de produto de cabelo também. E aí perguntaram, quanto é que você cobra pra postar? E eu, cobra? Cobro. Pode mandar pra cá que tá tudo certo. Mas aí eu fui lá e cobrei meu dinheirinho lá, porque já que Sim. tá pedindo, eu não vou chegar e falar que vou fazer de graça, né? Também Exatamente. tenho aqui uma reputação. Mas é muito legal essa virada de chave, É. né? E como é que foi pra você, Lara? Qual foi o seu primeiro recebido? Você lembra? Não lembro. Eu também, eu acho que eu nunca tive, eu não sou influenciadora. Não lembro. Alô, Mas- marcas, recebido pra ela por Por gentileza, favor, marcas. gente. Não lembro tenho ideia, também. gente, não tenho ideia. É muito tempo. Eu Você lembra do seu primeiro trabalho? Não lembro mesmo. Também não. Também não tenho memória péssima, cara. Eu sou sagitariana, não A Nina lembro. estava falando uma coisa sobre a importância de se respeitar quando, né, de não tô bem, a terapia ajudou muito, eu não tô bem, então é o momento de eu calar. E é um paradoxo porque é um momento que tá todo mundo lutando para ser ouvido. Conteúdo atrás de conteúdo, conteúdo atrás de conteúdo, eu quero falar, eu quero expor. Não sei, como que a gente... Qual que é a linha ali, e assim, é uma reflexão, não é nem uma pergunta, qual será essa linha tênue de... A gente trabalha aqui com internet, vocês trabalham com internet, alavancam os negócios de vocês com internet, usam a voz de vocês para temas interessantes e estão ali atuando na internet. Mas qual o papel do silêncio nisso tudo? Onde você acha que entra essa linha tênue entre... Porque tem umas pessoas que falam, não existe mais estar desconectado. Estamos agora no online para sempre e não existe mais conectar. Existe o desconectar? Se ele é importante Eu acho que ele é ainda? fundamental, gente. Eu acho que a gente ficar offline é para nossa saúde mental, né? Eu agora estou morando em São Paulo, sou carioca, então eu senti, assim, um baque de estar lá naquela selva de pedra, né? Tipo, é outro rolê, assim, não tem a praia. Antigamente eu ia muito pra praia, né? Até à noite, às vezes, botar o pezinho na areia, assim. Você se mudou para São Paulo para trabalhar lá? Tem 2 anos e meio. E, assim, eu amo São Paulo, assim, eu conheci muita gente legal, mas eu sinto muita falta da natureza, então qualquer oportunidade que eu tenho de escapar, eu tento fugir. Mas eu acho que o silêncio, ele é fundamental, assim, eu faço terapia, assim, com uma lacaniana e ela de vez em quando me dá uns cortes, que eu sou uma pessoa tagarela, sempre fui, mas uma vez eu viajei com uma amiga e ela falou assim, Lara, que horas que você pensa? Você fala muito. E, cara, esse negócio picou comigo. Muito. Então, cara, aprender a silenciar é uma arte, né, gente? Eu acho que a meditação tá aí pra, né, a gente aprender a ressignificar essa coisa do falar. Você faz meditação? Cara, eu faço. Você faz, Nina, meditação? Não, Gente, eu não acho que eu consigo. nunca Eu já tentei fazer, mas aí eu já tô pensando em 1 milhão Não, de é pra coisas. falar que eu nunca tentei. Quando eu viajei pro Japão, eu fui num templo lá, e aí com aquele silêncio, e todo mundo tava meditando. E aí eu fiquei no silêncio, tipo, estou meditando, mas na minha cabeça... A cabeça não tava no silêncio. Não tava. Eu fiz um retiro de silêncio. Quantos dias sem falar? 3 dias. Meu Deus do céu, impossível. Como foi? Impossível. Então, é porque existe o Vipassana, que é um retiro de 11 dias em silêncio, que é o meu sonho fazer, mas ainda não tô nesse nível. Mas eu fiz um de 3 dias, que foi muito maravilhoso lá em São Paulo. Legal. Chama Prema. E aí você vai 3 dias e era assim, uma comida muito gostosa, toda vegana, assim, super gostosa mesmo, assim, você não sente falta de nada. Você tinha um caderno, então você pode escrever, no Vipassana não pode escrever. E tinham aulas de meditação e aulas de yoga, então você tinha movimento. No Vipassana é só meditação, então você recebe e fica lá em silêncio, não sei o quê. Mas o mais difícil para mim era ir no quarto, porque eu tinha uma menina no quarto, então a gente não podia falar. Então, na hora do quarto, me pegava um pouco. Mas durante o dia, eu ficava com a natureza e escrevendo. Vocês dormiam no mesmo quarto e não se falavam? Não se falava. 3 dias sem falar, nem 3 uma dias. roubadinha. Pode falar aqui pra gente, conta pra ninguém. Não. E não podia mexer no celular também. Galera, eu acho que tem coisas que são pra gente, tem coisas que não são pra gente. Eu aqui assim, ó, num dia e meio eu já estaria aqui assim, tremendo. Foi muito legal. Que legal. Então, o silêncio pra mim, mas ele é um exercício como tudo, né, gente? A gente também aprende. Eu acho, a gente tá falando aqui sobre silêncio, vocês acham, a opinião de vocês, que às vezes as pessoas têm medo de ficar em silêncio, de se silenciar,
por um medo de se deparar consigo mesma, com medo de parar e olhar para suas vulnerabilidades e ansiedades? E será que eu quero falar o tempo inteiro? Eu quero estar nesse barulho, nesse zunido o tempo todo? Porque rola talvez um medo? Ou é simplesmente porque eu quero estar na roda mesmo do conteúdo, eu quero estar falando para... Ou será que rola esse outro lado de olhar nossas sombras, das nossas sombras, né? De... O que o silêncio... Olha, eu vou sempre para um lado mais, né, filosófico da coisa. O que o silêncio, às vezes... Que medo que ele me traz se eu ficar em silêncio, sabe? Não sei. É uma boa reflexão. Que eu particularmente, não consigo. Eu não acho. Sabe quando porque... você se pega o tempo inteiro fazendo coisa? Tem que ser mãe. Eu sou mãe. Você é mãe. Temos um ponto. Imagina ficar 3 dias... Não ia dar. Mas... Eu acho que existe o medo do silêncio. Eu acho que o silêncio pode ser motivo e causa de várias formas. Eu acho que o medo da gente ficar em silêncio, de se deparar com os nossos fantasmas, é uma coisa muito real. E o silêncio acho que pode ser um medo também de ser passado para trás no mundo da internet. Você fica em silêncio, você está estagnado naquele ponto da corrida que está todo mundo correndo muito. Exatamente. Então, acho que tem muitos medos envolvidos no silêncio, assim. Muitos medos. Esse ponto... E vocês são 100% você na internet? Ah, como é que vocês não se sou. mostram? Porque, assim, as redes sociais a gente usa para fazer um recorte da nossa vida. Sim. A gente mostra o que a gente quer mostrar. E as pessoas falam muito sobre, não, você tem que ser autêntico, tem que ser você mesmo. Mas dizem que a gente mostra 5% do que é... Gente, isso aqui não é nem 5% do que é a minha vida. Tem isso, não tem? Mas aí... E a sua personalidade? Ela tá 95% a gente escondida? A gente se vende na tela. A gente se vende. Eu acho que a gente se vende, sim. Isso não acho que é num lugar negativo, não. Porque a partir do momento que a gente profissionaliza qualquer coisa, a gente precisa filtrar o que vai ser falado, o que vai ser mostrado. Isso em qualquer trabalho, em qualquer profissão, a gente precisa filtrar. E com a internet não é diferente. Eu costumo dizer que eu tive uma época que as pessoas me cobravam muitas coisas, meus seguidores me cobravam muito. Isso pré-pandemia, muito tempo atrás. Aí eu era muito bocuda. Eu uso palavrões para me expressar coisas boas e coisas ruins. Você é carioca? Sou carioca, pronto, gente, entendeu? não preciso dizer mais. Agora bota um monte de pi aqui na minha boca. Um monte de pi. Eu sou a pessoa que usa palavrão para me expressar. Quando eu tô muito feliz, eu faço isso. Até o momento que eu fiz um encontrinho, antes de pandemia, tinha muito encontrinho, principalmente entre as cacheadas, de ter a presença de uma criadora e todo mundo para conhecer, tirar foto. E nessa época, eu era pi atrás do outro nos stories. Até eu conhecer uma mãe, que era minha seguidora, e falou assim, essa é minha filha, eu vim por causa dela, e ela te ama. Ela não perde um story seu. A garota tinha 6 anos. Ai, meu Deus. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, todos os xingamentos. Você assiste meus stories também ou só ela? Só pra eu saber. Só pra eu saber. Você tá dá uma sabendo. filtrada antes da sua filha ver. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a ter mais responsabilidade com as coisas que eu falava. Porque eu não atinjo só pessoas da minha idade. E claro que a gente não tem como filtrar absolutamente tudo e ter responsabilidade pelo que o outro está assistindo. Porque eu acho que os responsáveis precisam escolher o que as crianças estão assistindo, né? Mas a partir daquele momento eu vi, caramba, eu tô conversando com pessoas que não seria legal, sabe? Eu não gostaria que uma criança, um sobrinho, um filho meu assistisse alguém que fica xingando o tempo todo. Então eu comecei a ponderar ali. E eu costumo falar também, na minha época de revolta, eu falava, gente, vocês não me veem cagando, vocês não me veem fazendo xixi, vocês não me veem transando por aí. Então é óbvio que vocês não sabem da minha vida toda, meu amor. Vocês nunca me viram fazendo nada disso. Não achem que vocês conhecem as pessoas da internet 100%. Dá umas revoltas, assim, né? Que você tem vontade de... Aí eu falei isso e as pessoas que me acompanham até hoje... Cara, eu lembro quando você falou isso e isso me fez refletir. Porque a gente acha que só porque tem vários tracinhos lá e você filmou muita coisa do seu dia, a gente conhece as pessoas que a gente assiste 100% e acaba cobrando por achar que conhece. Mas, assim, as necessidades básicas da vida do criador, do influenciador, a gente não sabe. Então, é óbvio que existem outras coisas que a gente também não sabe e a gente também não mostra. Então, eu acho que eu comecei a ponderar nessa fase e eu não sou 100% e não encaro isso como uma falsidade. É porque eu acho que a gente realmente tem que mostrar um recorte da nossa vida.
O problema, na minha opinião, é quando a gente escolhe um recorte fantasiado, embrulhado do melhor papel de presente com o maior laçarote. Aí é um problema, entendeu? Adorei. Tá, né? Dá um trabalho. Aí eu acho um problema. Acho que a gente pode mostrar pode e deve mostrar vários recortes da nossa vida e não só os bonitinhos. A gente veio de uma mudança de conteúdo em si para os conteúdos agora muito bem editados, muito bem elaborados. A gente estava até falando isso mais cedo, né? Que às vezes dá até preguiça de fazer um conteúdo, porque hoje, às vezes você só tem um tema bom pra falar, você só quer ligar a câmera. E tá tudo tão editado, tão... Mas eu tenho notado, não sei se vocês têm percebido isso, uma contramão desses conteúdos muito bem editados dos criadores, só com o microfoninho na frente do celular, aqui, ó, cara a cara, falando assuntos importantes, relevantes, uma coisa mais intimista, saindo um pouco desse personagem, dessa grande criação de conteúdo. Acho que é um lugar importante também, que gera mais humanização. Eu faço isso bastante, assim, eu ligo a câmera direto, sem maquiagem, e gravo, eu chamo de voz violão, que eu sento no meu tapetinho e o papo pipoca, que é tipo assim, cara, eu ligo e vou falando, assim, óbvio que a gente precisa pesquisar, sabe? Se você vai falar sobre dados, é importante, assim, quando uma marca também te procura para fazer uma publicidade, eu acho que a gente tem que ter um filtro, né? A gente tem uma responsabilidade do que a gente está propagando, mas eu acho que essa coisa da espontaneidade, né, de você ser mais sincera, eu acho fundamental. Não é falta de profundidade. Não é. Mas eu acho que o TikTok trouxe muito isso, né? Uma rede social que as pessoas não produzem muito. Pelo contrário, se você faz um conteúdo super produzido e editado no TikTok, normalmente flopa. Mas eu acho que é justamente para gerar aproximação. Se eu vejo um conteúdo da Lara toda montada e não sei o quê, numa super câmera, talvez eu não veja aquilo com tanta verdade. Mas ela, sentada no tapete da casa dela, ela me levou para dentro da casa dela. Sem maquiagem, do jeito que ela acordou. Então você começa a prestar atenção, é nisso, é na fala dela. Você vê a verdade. Pô, a menina sentou no tapete da casa dela, ela tá sendo super sincera comigo. É isso que a Arina estava falando da responsabilidade. O influenciador hoje, o criador de conteúdo, ele precisa... Porque assim, é uma profissão, ainda falta muita regulamentação, mas as coisas estão caminhando. Mas ter essa percepção da responsabilidade que eu tenho de... Eu tô atingindo tal faixa etária, tem tal pessoa consumindo meu conteúdo. Tem uma pessoa, uma mulher maravilhosa que eu amo, chamada Carol Sodré, que falou agora há pouco da importância de não ser ingênua. Não seja ingênua no seu conteúdo, no sentido de... Não é simplesmente pegar essa telinha, encher de pontinho e sair falando porque você tá vibrando bem, porque você tá bem. Hoje a gente tem que ter responsabilidade de parar e pensar que, calma, quem tá recebendo essa informação? De que forma essa pessoa tá recebendo? Com quem que eu tô falando? E é fácil vibrar alto no Leblon, nos jardins, né? A gente tem que lembrar desses recortes também, né, gente? Importante. Que a gente às vezes está ali super feliz de um dia, mas foi um dia, né, que você acordou, você foi para um hotel, gravou, fez uma massagem, você está fazendo uma publicidade. Isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? A gente tem que lembrar desses recortes sociais, né? Que o mundo não é o que a gente está ali vivendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Pra gente falar a grama do vizinho. É sempre um palco e os bastidores daquele palco não necessariamente são reais, né? Então tem que tomar cuidado com o que a gente idealiza da vida do outro também, né? E como a gente passa para o outro também. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Acho que tudo quando a gente profissionaliza é isso. A gente precisa ter mais responsabilidade, porque de um lado a gente tem as pessoas, o consumidor daquele conteúdo, mas a gente também tem as marcas e a gente precisa ter responsabilidade porque a gente está no meio desses mundos. Então é muito importante a gente ter responsabilidade e enxergar que a nossa realidade não é a única, que existe muita coisa além da nossa realidade. E eu acho que a internet, não que ela careça de pessoas assim, mas eu acho que o engajamento das redes sociais dá muito palco para pessoas vazias, pessoas que não reconhecem seus privilégios. E isso acaba gerando uma angústia a quem assiste. Porque, caramba, é só eu fazer 10 vídeos, unboxing e fingir que eu tô fazendo uma dancinha, não sei o quê, que eu vou ganhar milhões de seguidores e ficar rica e dizer que foi Deus, Papai do Céu que me deu graças ao meu suor, sabe? E a gente precisa, e é importante, puxando nossa sardinha, influenciadores como a gente, para trazer para a realidade que
que a gente entende que não é isso. Essa não é a única realidade. Na verdade, isso é uma pequena parcela de uma realidade maquiada. Sim, né? E infelizmente o que viraliza ou o que costuma viralizar são conteúdos Mais vazios. mais né? vazios. Mas tem Alô, Mark! Gente, Mark, pelo amor de Deus! Viraliza Viraliza coisa coisa boa! Aqui, Ai, mas... gente. Mas tem uma página que eu amo seguir que chama Contente, que se chama A Vou anotar, Internet que a anotem, gente gente. quer, que é da Dani Arraes e da Lu, que elas falam sobre uma internet saudável. Então eu também acho que a gente precisa reprogramar o nosso algoritmo. Então às vezes também não dá ibope pra, cara, tá fazendo sucesso, mas não é um sucesso que você valoriza. Então, cara, para de seguir, não tem coisa que a gente não precisa dar ibope, sabe? É, Sim. e valorizar também As os bons coisas boas. conteúdos. Sim. Lembrar de curtir, de comentar, de compartilhar. Até para o algoritmo entender que você está interessado naquilo, Sim. né? Então a gente tem uma certa responsabilidade com o tipo de conteúdo que a gente é impactado, né? Uma sim. vez que a Total. gente pode ir seguindo cada vez mais pessoas interessantes, conteúdos interessantes. Eu falo sobre isso em relação à aceitação do corpo, que eu recebo muita mensagem de seguidora, passando por momentos difíceis de aceitar o próprio corpo. E eu falo que a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente está iniciando o processo de se olhar com mais amor, é seguir pessoas com corpos parecidos com o nosso. E acostumar o nosso olhar com novas formas de beleza. Então, se você segue só aquela pessoa padrão, que usa manequim 34, que não sei o quê, e você é uma mulher gorda, que usa 48, 50, 54, e você só acompanha esse tipo de pessoa e ainda está no início desse processo de aceitação, vai ser mais difícil, esse caminho vai ser mais difícil ainda. Então, acho que é muito importante a gente seguir pessoas que estão no mesmo objetivo ou que tenham um conteúdo para onde você quer caminhar, sabe? E a gente é muito responsável pelas coisas que a gente consome. Mas eu acho que eu, né, como mulher padrão, eu preciso seguir outros tipos de beleza para educar também o meu olhar, né, e reconhecer beleza naquilo. Porque senão a gente está tão programada de ver Exatamente. a Barbie, né? A gente se olha ali e, nossa, isso é bonito. E não, cara, olha que lindo o cabelo dela, é maravilhoso, sabe? E isso é treinar o nosso olhar, né? Isso. Então eu acho que é muito de você consumir também outras realidades e você falar, cara, que foda esse estilo. Então eu acho que é muito sobre isso, treinar o seu algoritmo a ver coisas Eu diferentes. acho legal que a gente tem dois pontos de vista de lugares muito diferentes, mas que quer caminhar para um mesmo objetivo. E a gente compartilhar isso, seria legal seguir pessoas diferentes. E o caso das minhas seguidoras, no caso do corpo específico, seguir pessoas que são mais parecidas. Eu acho que é muito rico, sabe? Essa troca é muito rica de pessoas que vêm de realidades diferentes. Isso é muito legal. No meu Instagram também eu faço muito um quadro assim que eu chamo de tabus com leveza, assim, não tem nem título, tá? Mas são entrevistas com pessoas diferentes, né, do meu padrão, para apresentar para minha comunidade, porque e eu recebo muita mensagem, tipo, cara, Lara, que legal. Eu conheci, por exemplo, eu fiz já tem um tempão. Como é que é o nome dela? Que ela faz ela tem um Gorda na Lei. Você conhece ela? É maravilhoso. Eu entrevistei ela, é a depois eu tenho que achar o nome dela, eu esqueci. Mas já tem uns 4 anos, foi na pandemia que eu entrevistei ela. E ela me falou, por exemplo, uma coisa que eu achei bizarra. Muita gente reclama que a mulher é gorda, da gordofobia, blá, blá, e aí chega na academia, não passa na catraca. Ela vai passar no ônibus, não passa na catraca. Então, a sociedade condena o gordo, mas ele não abraça. E é sempre tratado como uma doença. E não como, tipo, vamos trabalhar isso junto, vamos pensar em alternativas. E, cara, tem muita gorda saudável, não tem nada a ver, né? Tipo, Isso que eu ia falar. Nem sempre é uma questão de saúde, né? Existe a genética aí e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu passei por uma situação uma vez que eu fiz uma viagem com outras influenciadoras magras e era uma viagem gastronômica. E as entregas eram a gente tinha que fazer fotos nos restaurantes, dando dica dos restaurantes. Então, todo mundo tinha as mesmas entregas, cada uma fazendo uma foto de um jeitinho diferente, do seu próprio jeito. O que eu fui bombardeada nessa viagem, de que eu só tô preocupada com sua saúde, você tá comendo muito macarrão, você tá tomando muito refrigerante, olha, eu acho que você precisava comer um pouco menos. E mal sabiam essas pessoas preconceituosas e gordofóbicas que dentro desse grupo de meninas, eu era mais saudável, ninguém tomava água. Gente. Nenhuma das meninas bebia água. E eu lembro que eu ficava assim, por favor, vamos tomar um golinho da água. Bebam água, por gentileza. A quantidade de pessoas que estão tomando remédios que o efeito colateral é o emagrecimento rápido, não existe. E aí, quando você
julga a pessoa pela aparência, para dizer se ela é saudável ou não, só escancara o preconceito. Que é a tá mesma ali. coisa da internet, né? Você olha aquele feed perfeito e tem uma pessoa super deprimida por trás e você tá ali, nossa, fulana é maravilhosa, olha como ela tá feliz, não sei o quê. Sim. Desliga, que é o Black Mirror, né? Aquela série que mostrava os Gente, lá. eu amo essa Também. série. Mas é por isso que é importante os influenciadores da vida real, quem tem algo importante, relevante, a gente fazer um conteúdo, é isso, cara, aqui. Vamos falar sobre preconceito, vamos falar sobre gordofobia, vamos falar sobre magreza, sobre... Alguém tem que parar e falar sobre isso. Porque eu sei que vai dar metade do engajamento do que postar lá um vídeo XYZ, XPTO. Mas a gente só aprende a falar sobre isso conhecendo o outro, igual ela falou, igual a Lara falou, saindo da minha bolha, do que é padrão pra mim, do que é normal pra mim, e olhando pra fora, entendendo, calma aí, deixa eu ver essa realidade aqui, deixa eu ver o que não tá aqui dentro, deixa eu pra fora, e aí você vai E a vida entendendo. fica muito mais interessante, né? Muito. As pessoas mais bonitas que eu conheço, elas se vestem delas mesmas, elas são muito mais interessantes do que os lugares Nossa, que bonito você... isso, elas se vestem delas mesmas, gostei. É, gente. É porque a gente tá o tempo inteiro querendo copiar as pessoas, né? Os outros padrões. E falando em copiar, não copiar, eu tô vendo que vocês têm um estilo próprio, né? A Lara é uma mulher mais clássica, mas tá com seu Maravilhosa. samba no pé. A Nina colorida, eu só reparei na sua unha agora, tá? Maravilhosa. Cara, que coisa mais linda. Eu amei essas unhas. Mas eu vou usar, tô falando isso, não porque eu não acho que essas unhas são maravilhosas, mas pra essa o gancho. Momento Renner do dia. Do dia não, porque é o nosso primeiro episódio. A gente tá toda vestida de Renner, olha aqui nossos lookinhos também. E agora a gente vai apresentar eles pra vocês em mais detalhes. Confere aí. Toca a vinheta, que eu sei que tem. Oi, gente! Olha que tudo esse conjunto que eu peguei na Renner pro episódio de hoje. É um conjunto de bermuda com blazer em viscolinho que eu escolhi 2 números maiores do que eu costumo usar pra dar essa carinha de oversized. E um brinco para dar destaque ao rebrand que eu fiz do clássico coque de senhora. Para esse primeiro episódio, eu escolhi como peça principal esse colete preto, bem mais chiquezinho, pegada moderna. Mas para dar uma quebrada nesse look, ficar um pouquinho mais cool, eu coloquei essa calça jeans com uma modelagem um pouco mais larguinha, sabe? No pé, o escapão vermelho deu um toque de cor e trouxe mais personalidade pro look. No penteado, um pouquinho preso, um pouquinho solto, para dar mais visibilidade pro colete e mostrar um pouquinho mais desse acessório maravilhoso. E aí, o que vocês acharam? Até a próxima. Beijo! Você tá linda. Ai, você também tá maravilhosa. Esse Obrigada. sapatinho aqui vai pro meu armário, Tá hein? bom, 36 não cabe no seu pé. Gente, enquanto a gente estava aqui no Momento Renner, eu recebi uma pergunta aqui de um internauta, aquela brincadeira. Eu recebi aqui no ponto. Não, agora é brincadeira. Nina, você estava falando sobre esse episódio que você vivenciou na viagem, sobre pautas importantes, sobre gordofobia, sobre magreza, sobre padrões. E eu fico curiosa, porque é uma linha tênue. Como que vocês, criadoras de conteúdo, influenciadoras, como que vocês conseguem comunicar pautas tão importantes, levantar bandeiras tão importantes, se posicionar, de certa forma, com o que vocês defendem, com os ideais de vocês, mas, ao mesmo tempo, sem se comprometer com determinadas marcas, porque a gente sabe que hoje tem um ponto delicado, um ponto de tensão entre algumas marcas. O criador de conteúdo emite muita opinião, ele tem umas opiniões muito fortes, não tem... A gente tem esse outro lado das marcas. Como que a gente equilibra isso? Porque a gente vive também de publicidade. A gente também vive das marcas. Tem como equilibrar e sem perder a autenticidade? Eu acho que quando a gente caminha no lugar de você verdadeira, transparente comigo mesma, a gente precisa entender que a gente vai perder algumas oportunidades. Eu acho que isso é, infelizmente, um fato. Quando eu assumi a minha sexualidade, eu mostrei o meu relacionamento com uma mulher, eu não recebi ali visivelmente, mas eu sei que eu perdi algumas coisas. Eu acho que tem coisas que são inegociáveis, que a gente vai perder, porque eu não posso esconder quem eu sou, meu relacionamento, por exemplo. Então, a marca que não se juntar a isso vai perder. E eu acho que tem coisas que são negociáveis. Então, emitir talvez uma opinião que seja muito polêmica, talvez guarda para os seus amigos, talvez seja melhor guardar. O que
é pensar de forma estratégica. O que aquilo vai levar para o público, qual vai ser o impacto positivo e negativo no público, nas marcas e na gente. Então, é pensar. Acho que é pensar antes, não ser tão impulsiva, que isso foi uma coisa também que eu mudei bastante, porque eu sempre fui muito impulsiva e muito bocuda. E isso Quando tinha lá... uma coisa, você já ia pra rede? Isso, lá, sei lá, em 2015, 2016, eu era muito essa pessoa. E eu fui aprendendo com a vida, levando mesmo, que eu não tinha necessidade de expor todas as minhas opiniões na internet. Que isso não era benéfico, nem pra mim, nem pra ninguém. Então, eu acho que a gente pesar o que é negociável na nossa vida, na nossa personalidade, e o que não é negociável, e caminhar tendo sempre verdade, sabe? Não é, não vou postar, não vou emitir essa opinião, então eu estou sendo falso, não estou sendo verdadeira. Não é nesse lugar, mas eu acho que existem coisas que são boas e são ruins de serem mostradas. E, de novo, tudo que a gente profissionaliza, a gente precisa pensar estrategicamente, né? Uau. Lara, aproveitando agora o gancho, o que é inegociável pra você? Pode ser em todos os aspectos. O que é uma coisa... Isso é inegociável. Quem conhece a Lara sabe que tal valor ou tal coisa é inegociável pra Lara. Então, eu fiz um processo de letramento, então hoje a questão da diversidade é uma coisa inegociável para mim. Todos os jobs que eu aceito, eu questiono quem está no squad, quantas pessoas tem, sabe, a gente precisa questionar. Eu acho que por eu ser uma mulher branca, principalmente padrão, eu posso hackear o sistema de forma muito fácil. Eu sou convidada para as coisas, mas eu sempre estendo esse convite. Eu falo, cara, posso ir nesse evento de gala, mas eu queria levar uma amiga. Eu estendo os convites, eu faço questão, assim. Para mim, isso é inegociável, assim. Se eu não puder levar uma amiga que não está, né, acessando esses lugares, para mim, eu prefiro não estar. Minha opinião não é o ideal, não é o cenário ideal, mas existe um caminho sendo aberto para um lugar melhor. E a gente já está num lugar melhor do que alguns anos atrás. Por mais que seja a passos de tartaruga, mas eu acho que a gente já está num lugar melhor, mesmo que não seja ideal, sabe? Mas, por exemplo, os eventos que eu tenho feito para minha comunidade, existem formas de você hackear. Eu fiz um evento numa livraria, então eu acho que você incentivar a leitura, incentivar a cultura. Eu coloquei a Joyce Bert, que quem não conhece, pesquisem ela, gente maravilhosa, que fala sobre arquitetura. Ela tem um livro falando se a cidade fosse nossa, sobre empoderamento. E eu coloquei 15 mulheres brancas para assistir essa mulher. Então, eu acho que você dar espaço, sabe? Colocar as pessoas como protagonistas, que elas merecem pra caramba. Todas as pessoas que eu conheci são muito mais competentes, estudam pra caramba. E eu falo assim, gente, essas pessoas às vezes não estão ali por conta de acesso. Então, se eu tenho acesso, como é que eu não vou abrir espaço para essas pessoas? Então, é criar, sabe? Abrir essa lente e falar, cara, eu vou hackear isso aqui. Gente, quanta coisa. Gente, legal que a ainda. gente está ouvindo. Não? Pode? Última pergunta? Vamos Que para a pena, última, passou para muito a clássica? rápido. Passou muito rápido, né? A gente fica sempre com essa sensação. Não, passou muito rápido. Mas a gente tem uma última pergunta para fazer. Não, mas minha saúde mental não tá em dia ainda. Minha saúde mental não tá em dia, a terapia ainda não tô fazendo. Entendeu? Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda hoje, mas tudo bem, Ana, vamos pra última pergunta. Gente, essa última pergunta a gente bolou para ser um clássico aqui do nosso podcast. Eu julgo ela uma pergunta muito interessante, que eu tô animadíssima para escutar a resposta de vocês. Vamos lá. No mundo, existem 5,16 bilhões de pessoas conectadas à internet. Se vocês pudessem mandar uma mensagem que fosse chegar a todas essas 5,16 bilhões de pessoas, que mensagem seria essa? Uau, difícil, né? Pegou a gente de surpresa. Não recebi esse briefing, não. Não recebi essa no briefing, não. Essa é A gente quer surpresa, a gente quer atenção. Caramba. Pode pensar. Tempo. Eu acho que o mundo é de quem faz. Eu acho que desde pequena a gente é muito construído para duvidar do nosso poder. E principalmente as mulheres, né? A gente está sempre duvidando da nossa capacidade. E eu tenho um hashtag que chama Levanta e Vai. Eu acredito que a gente precisa ir atrás do nosso sonho e a gente ter boas amigas. As minhas amigas salvam minha vida todos os dias. Levanta e vai, ouviu? Se você está ouvindo esse podcast agora de manhã, levanta e vai. Ou de noite Tem também. dias que levanta são e vai. deita e fica também, que são fundamentais. Mas o Da levanta e saúde vai, mental, deita e fica. eu acho que essa coisa de você... Cara,
dar o seu melhor, sabe? Tipo assim, você acreditar no seu potencial. E se você não acreditar em você, gente, ninguém acredita. Saber o poder da nossa história. Escolher bem seus aliados, né? É, Você falou das amigas. Opa. As pessoas Importante. que estão em volta da gente têm um papel super importante para nossa saúde mental. Se a gente pro começar a nosso falar, vai bem-estar. virar outro episódio. É. Vai virar outra E não tema. acreditar no personagem na internet, sabe? Importante. Eu acho que quando a gente desliga o celular, saber quem a gente tem do lado é muito importante. Verdade. Eu Isso acho sim. que se pudesse mandar a mensagem que ia chegar a todo mundo, respeitem os seus limites e acreditem que existe beleza em lugares inimagináveis. Uau! Uau! Direto e A gente pode botar essa frase aqui, assim, aqui embaixo agora, existe beleza. Ligado. Não, que lindo isso, que lindo, lindo. né? Elas falam Acho tão- importante. Gente, olha, eu ficaria aqui horas. É muito bom ouvir mulheres, ler mulheres, ouvir mulheres, se cercar de mulheres amigas que nos incentivam, que levantam a gente, que falam de assuntos interessantes, importantes. Esse podcast é um espaço para isso, para a gente trazer diversos assuntos de diversas perspectivas e com pessoas com diferentes histórias. Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Vocês são as primeiras convidadas. Tá ficando difícil para os próximos, porque a temática de hoje foi muito profunda. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Que Foi um honra prazer. participar logo do primeiro, né? Responsabilidade, mas acho que a gente fez um bom trabalho. E ó, como é o primeiro episódio, eu não posso. Gente, ó, meu sonho era falar isso. Agora, finalmente, temos um podcast pra falar. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, sua curtida, compartilha. E o Fala com a Gente está só começando, é o início de uma linda temporada. E vem você também falar com a gente.